Depois de 6 anos e meio de Projeto Sol, primeira vez que o projeto vai ter 2 palestras. Doutoras advogadas que vão fazer a primeira palestra. O nosso amigo e já sócio, que já vem no projeto há vários anos, né? Wanderson Lacerda, psicólogo, vai falar sobre a alegria de viver. Então, quer dizer, as meninas vão começar com um tema e nada melhor que fechar com esse tema, né? Que é muito importante, é muito legal. A alegria de viver é o que a gente está fazendo, né? Vivendo com alegria. Doutora Carla Marques, doutora Ana Carolina e doutora Jéssica Almeida, falando para vocês uma coisa muito importante, um tema muito importante sobre direitos dos pacientes oncológicos. Serve para nós que estamos aqui, tomara que não tenha ninguém com esse tipo de problema, mas se tiver, tem que saber dos direitos, e com certeza todos nós aqui temos alguém, ou da família, ou do nosso círculo de amigos, do trabalho, que tem algum problema. Então, direitos dos pacientes oncológicos. Muito obrigado pelo aceite, a casa de vocês, tá bom? Raramente se fala sobre os direitos que esses pacientes passam a ter nessa condição de enfrentamento ao câncer. Então é importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa ter força para os nossos amigos, familiares, os entes que a gente tem carinho e atenção, mas mais do que isso, a gente precisa ter dignidade. Porque quando a gente conhece os nossos direitos, ninguém faz a gente de bobo. O brinco é igual no direito do consumidor. A gente compra um produto, deu defeito, se você conhece quais são os seus direitos, ninguém vai te passar para trás. Então, a informação é sim um ato libertador para que você possa viver com mais dignidade. Especialmente nessa parte do câncer. Você recebeu o diagnóstico, vai ter que lidar com o preconceito, com todo o tratamento, com a medicação e com uma série de situações que a gente se pergunta: como é que vai ser o meu amanhã? Será que eu vou estar aqui? Será que a gente vai estar aqui no Projeto Sol conversando? E essa questão oncológica, ela não seleciona sexo, raça, idade. Todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de enfermidade. Se a gente observar um dado muito curioso, como que a população vem adoecendo. E o último relatório que nós tivemos com relação ao INCA, que cuida dessa parte do câncer, é sobre o aumento exponencial de pessoas que estão enfrentando a doença. Se nós observarmos, gente, a maioria da população, a gente pensa assim: antigamente, as pessoas cresciam, chegavam na fase adulta e eram mais baixinhas, mais pequenininhas. Hoje em dia, a gente vê essa molecada de 12, 14 anos, vocês já repararam como eles são grandões? Às vezes são maiores do que os pais, maiores do que os avós. E por que será que essa população é tão grande assim, é mais alta? Quem já tem neto aí sabe que o neto é grandão, Normalmente, por que será que esse povo cresce tanto? Então, mudou a genética? O que causou esse crescimento? E isso está diretamente relacionado à nossa alimentação, a todo tipo de hormônio, a todas as questões que eles colocam na nossa alimentação diária para fazer, no caso do frango, por exemplo, para que o frango ele cresça mais rápido nos 30 dias, até chegar no ponto do abate e estar na mesa de todo cidadão. E com isso a gente está ingerindo todas aquelas coisas que eles colocam lá. E qual que é o efeito disso no nosso corpo? Nós não sabemos. O que nós temos de concreto é que os dados trazem que cada vez mais pessoas estão com câncer. Ô João, pode passar a umidade para passar, por favor? Tá, eu vou falando enquanto isso. E aí, gente, eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês dos maiores cânceres atualmente, tá? Quais são os 4 principais tipos de câncer que nós temos na atualidade? Nós temos o câncer de mama, que é um dos principais que estão sendo enfrentados. A gente vê aí nos jornais, novela da tarde. Quem assiste novela da tarde, vocês já viram aquela novela História de Amor que está passando à tarde? Eu adoro uma novelinha, quando eu posso eu assisto junto com meu pai. E lá trata um relato muito curioso de uma senhora que está enfrentando um câncer de mama e todas as dificuldades que ela passa por conta desse enfrentamento. A vergonha, o medo de se olhar
vestir mutilada, até mesmo porque o tempo quando passava essa novela, o SUS não cobria a cirurgia reparadora. Hoje em dia é obrigatório. Então, o câncer de mama, aquela pessoa que enfrenta o câncer de mama e por alguma razão precisa extirpar aquela mama, ela consegue, através do judiciário, através do SUS, esse tratamento gratuito, para que ela possa implantar a mama e ela se olhar ao espelho novamente, sem vergonha, de cabeça erguida, porque principalmente nós, mulheres, sabemos a importância do seio para a nossa feminilidade. Então, isso é muito importante. O outro câncer que nós temos aí já mais para a parte dos homens, né? Câncer de próstata associado ao envelhecimento. Infelizmente, os homens ainda têm vergonha de ir ao médico e se consultarem. Fazem aquelas piadinhas ridículas, que nada tem a ver com a seriedade da coisa. Como é importante se consultar, fazer o exame de toque. A gente vê, às vezes, avós, pessoas que falam, eu não vou nisso não, isso é coisa de ir não. E, às vezes, enfrentam uma doença por ignorância, por desconhecimento. O câncer coloretal, que eu acredito que todo mundo tenha visto aí, a Preta Gil, artista que está passando por isso agora, o dela é esse câncer coloretal, que está diretamente ligado à questão da alimentação, igual o exemplo que eu dei para vocês dos frangos, lembra aí de como a população está crescendo, os mais jovens. E o câncer de pulmão, gente, infelizmente, por conta de todas essas drogas que a gente tem, chamamos de drogas, que é o fumo, né, o tabaco, os chamados vapes, que é aqueles cigarros eletrônicos, que o pessoal mais novo agora, infelizmente, vem usando, e o índice de mortalidade é altíssimo por conta das doenças que isso desenvolve. Pode passar, Carol, por favor. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, por que a gente precisa falar sobre o câncer? Por que a gente precisa trazer aqui esse questionamento? E a pergunta que se faz é, e se você, que hoje está aqui no Projeto Sol, estivesse na mesma situação? Você hoje foi ao médico fazer a sua consulta, descobriu um nódulo. E aí eu pergunto, vocês saberiam quais são os direitos de vocês, se vocês estivessem ultrapassando essa situação? Alguém aqui sabe? Alguém já ouviu falar assim, eu sei que eu tenho direito, por exemplo, a quitar o financiamento da minha casa própria, porque eu só tenho um imóvel, eu estou com câncer e eu descobri que eu tenho esse direito. Eu tenho direito, por exemplo, ao meu plano de saúde cobrir o meu tratamento, mesmo eu estando num período de carência, porque eu descobri que eu tenho câncer. Então, são coisas que não são faladas. Pode passar, Carol, por favor. Por que falar sobre esses direitos? Porque informação é poder, né? Então, se a gente conhece esses direitos, a gente tem tudo para poder passar por esse tratamento, por essa jornada, com mais dignidade. Pode passar. E aí, o primeiro tema, trazendo para vocês rapidamente, negativa dos planos de saúde. Esse é o campeão, gente. Plano de saúde, eu gosto de dar nome aos bois, principalmente a Unimed, não sei se tem alguém aqui da Unimed, mas tem tantos outros planos, como o PLASC, saúde servidor, e a gente tem uma enxurrada de ações no judiciário sobre a negativa que o paciente enfrenta no plano de saúde, quando ele se vê acometido dessa doença, ele precisa se tratar e o plano fala, não, infelizmente, está no período de carência e o plano não é obrigado a cobrir. E aí o paciente vai para o SUS, ele entra numa fila de espera. Aqui em Juiz de Fora a gente está ciente que na parte da pediatria, olha que tristeza, a gente está tendo muita dificuldade com atendimento na parte de paciente oncológico da pediatria. E aí o paciente fica completamente perdido, porque o que ele vai fazer? Meu plano negou, eu vou ter que entrar na fila do SUS, estou condenado à morte, como é que eu vou me tratar? E aí vem essa informação, gente, a importância sobre isso. O direito à vida, ele não pode ser relativizado quando você tem uma questão contratual, uma questão burocrática. O que significa dizer isso? Plano de saúde, não interessa se eu estou na carência ou não. Você vai ser obrigado a cobrir, porque o direito à vida é mais importante do que qualquer questão contratual. Primeiro você vai cobrir, depois a gente vai discutir se isso é possível de ser coberto ou não. E graças a Deus, os tribunais têm entendido que sim, os planos são obrigados a cobrir enquanto o paciente é acometido de doença grave, independente do período de carência. Então, a questão contratual é importante,
maioria dos casos, infelizmente, se faz necessário a judicialização, porque se você bater na porta do seu plano de saúde, ele não vai falar, olha, te desejo melhoras, coitada da situação, você tem filho para criar, você tem neto, você tem marido, eu vou ser legal, eu vou cobrir seu tratamento. Infelizmente, não. Se o juiz não der uma ordem judicial para que isso aconteça, o plano vai negar. Então, é importante que vocês conheçam esses direitos. Sempre que tiver, conhece alguém que está enfrentando um câncer, está nessa batalha na jornada, entrou com pedido, o plano negou por conta de carência, fale para ele, procure a Defensoria Pública, os escritórios de escolas, procure o seu advogado de confiança, ingressem com a ação, porque eles são obrigados a cobrir. Isso é fundamental. Pode passar. E aí vem o processo. Entrou com o processo para paciente oncológico precisa andar depressa? E aí, por que precisa andar depressa, gente? Exatamente. O câncer, ele não espera. O câncer, ele não espera. Então, não adianta que a gente fale, olha, eu estou com câncer, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu preciso que o meu processo seja mais rápido. E aí, o que o Legislativo criou? Ele criou uma legislação que determina que todo o processo administrativo ou judicial, cujo autor, cujas partes, alguma delas tenha sido acometido com a enfermidade do câncer, tem prioridade de tratamento. E se você já tem um processo judicial que está em curso e nesse meio do caminho você descobriu que está com câncer, atravessa a petição e fala, olha, eu tenho direito que meu processo passe na frente de todos os outros. E às vezes o paciente está com aquela demanda agarrada há um tempão, de aposentadoria, de pensão, questão com INSS, várias outras situações que a gente sabe quão demorado é, atravessa uma petição e informa o requerimento de prioridade. Quem tem câncer tem pressa. Pode passar. Essa é a lei 14.238. Então, o que a gente está falando aqui, existe uma lei que obriga que esses processos andem mais rápido do que com relação aos outros. Pode passar, gente. E aí, gente, nessa primeira parte introdutória, passei para vocês esses dois pontos que são importantes. A doutora Jéssica vai falar com vocês agora também sobre a importância do acompanhante. Porque a gente fala muito do paciente, mas e o acompanhante? Se o acompanhante não estiver bem, se ele não estiver em condições de te assistir, se ele não tiver essas informações, como é que ele vai fazer? E normalmente o tratamento que se dá para o acompanhante é completamente relegado, especialmente com mulheres. A gente vê quantas situações agora a gente tem tido aí de casos de mulheres que sofrem abusos em hospitais, que estão com a sua capacidade de discernimento por alguma razão balançada, e aí a gente vê vários casos de abusos. É direito de toda mulher ser acompanhada, seja na rede pública, na rede particular, no hospital ou em qualquer clínica que vá se consultar. Isso é um direito. Vai falar, aqui não pode entrar acompanhante. Não, isso não existe. Tá? Graças a Deus, agora nós já temos uma lei que nos assegura com relação a isso. E aí o direito do acompanhante no hospital. Alguém aqui já ficou como acompanhante? Levanta a mão quem já ficou como acompanhante. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Como a nossa amiga Carla falou, muita gente conhece alguém que já passou por um câncer, ou tem passado por um câncer. E aí a gente foca muito no paciente com câncer. E o acompanhante, como ela bem disse, o acompanhante tem o direito de ficar próximo do paciente oncológico, acompanhar os exames, as consultas, as internações. Sem o acompanhante, que é fundamental nessa fase do câncer, como que o paciente vai saber o que ele deve fazer, quais são os direitos? Então, o fato da presença de ter não só uma pessoa ali do seu lado, é de assegurar que essa pessoa vai ter os direitos dela ali sendo cumpridos. É um remédio que está sendo dado, é um exame que era para ter sido feito e às vezes por um lapso ali, uma falta de comunicação, que a gente sabe que acontece entre os hospitais. Alguém aí já passou por algum caso próximo, ou alguém está com um tipo de familiar que está em fase de tratamento? Alguém aí conhece alguém?
Sempre tem, né? Então, assim, a importância de ter um acompanhante é fundamental. Então, se precisar, exija os direitos do acompanhante, né? Assim que ela falou, não pode, agora esse exame aqui é exclusivo ao paciente. Não, eu tenho o direito de acompanhar cada etapa. E a gente tem um caso, né, que é para falar para vocês, sobre uma pessoa que passou por essa situação. Ela precisou ficar acompanhando o seu noivo, já tinha uma relação há quase 10 anos, e aí, por falta de informação, ela ficou sem conseguir acompanhar de fato o noivo dela. Eles tinham já uma relação que não era oficializada, e aí ela não tinha legitimidade para poder atuar ali por ele. Ele teve uma doença grave, muito rápida, foram coisas de, acho que se não me engano, 3 meses, e ela não teve a informação que ela precisava se ela soubesse dos direitos do acompanhante. E aí é o relato que a gente tem ali, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês, que é o seguinte: acompanhei meu noivo durante todo o tratamento dele contra o câncer. Foram 3 meses de idas e vindas ao hospital, consultas e internações. Desde o diagnóstico, me afastei no último período da faculdade de Direito, que estava cursando na época, e do estágio no fórum, para cuidar dele em tempo integral. Estávamos juntos há mais de 8 anos, morávamos juntos, dividíamos contas e sonhos, mas no papel eu era só a noiva. Apesar da vontade dele em oficializar a relação, tudo aconteceu de uma forma tão rápida que nem deu tempo. Como a doença foi descoberta em estágio avançado, precisei largar tudo para cuidar dele, contar com a ajuda de professores para manter a faculdade e da sensibilidade da juíza com quem eu estagiava para me afastar do estágio. Somente durante o tratamento descobri que a prioridade em atendimentos ou mesmo direito de acompanhante em certas situações estavam restritos a cônjuges legalmente casados. Eu não podia assinar nada por ele, nem mesmo quando ele estava debilitado demais para decidir. Em momentos críticos, precisei implorar para ser ouvida como alguém importante na vida dele. Além disso, não tive nenhum respaldo legal ou apoio psicológico oferecido pelo sistema de saúde. Tudo o que fiz foi por amor, mas a custo da minha saúde mental, do meu bem-estar e da minha estabilidade financeira. E mesmo ela sendo uma estudante de direito, como ela falou ali, ela não tinha a informação que ela de fato precisava. Mesmo sendo estudante de direito, que possuía muitas informações, me fez abrir mão de muitos direitos que poderiam ter sido requeridos, como auxílio-doença dele, liberação de FGTS, reconhecimento da união estável, para requerer os bens que adquirimos juntos, entre muitos outros, que me causaram transtornos por muitos anos após seu falecimento. Se eu tivesse as informações corretas e soubesse onde buscar assessoria naquele momento, tudo teria sido diferente e não teria me causado tanto sofrimento e consequências que carrego até hoje, tanto psicológicas quanto patrimoniais. Gente, esse depoimento, como vocês podem ver, é da Maísa, né, que é uma das idealizadoras desse projeto, e pelo fato dela ter vivenciado isso, ela se importou com esse projeto por uma causa nobre, a fim de levar informações para que as pessoas não passem pelo mesmo problema que ela passou. Então, vocês vejam como é importante o acompanhante não estar só de fato ali para que a pessoa não se sinta sozinha. É importante saber dos direitos que o paciente tem. Passa para mim, por favor. E agora eu vou colocar um vídeo para vocês sobre uma paciente que teve câncer em 2015. Graças a Deus está bem. Depois a gente passa o vídeo, tá, gente? Só um minutinho. Vamos passar para o próximo slide. E também com base, né, nesse ramo de informações, a gente também dá uma certa atenção para o incentivo à doação de cabelo para ser feito as perucas.
A gente, muitas das vezes, as mulheres que sofrem mais com isso, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém, mas a importância do cabelo, isso para a estética da mulher, para o homem, creio eu que nem tanto, mas para a mulher, a gente que é mulher, a gente quer ter o cabelo bonito, a gente quer estar com a sobrancelha bonita, a gente quer ter a pele bonita. E quando a gente passa pelo câncer, a gente acaba ficando com a nossa autoestima um pouco abalada. Então, se vocês conhecerem alguém, né, que tenha como doar cabelo, parente, incentivar as crianças, né? Se vocês quiserem passar, aí está a foto de uma das meninas doando cabelo para poder ser feita a confecção, né, dessas perucas. Isso é muito importante, porque parece que não, às vezes para a gente, mas é só o cabelo. Não, mas para as mulheres isso faz muita diferença, tá bem? Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar agora aqui para vocês, voltando um pouquinho para os direitos que os pacientes oncológicos têm. Um deles é a restituição do imposto de renda, que muitas pessoas não sabem. Os pacientes oncológicos, eles não precisam pagar o imposto de renda. E caso eles tenham feito o pagamento, eles têm direito à restituição nos últimos 5 anos. Então, isso é muito importante saber. Outro direito que os pacientes oncológicos têm é requerer o PPC-LOAS. Caso a pessoa que tenha uma renda familiar com 1/4 do salário mínimo, ela tem direito a pedir o PPC-LOAS, mesmo se ela nunca tiver contribuído para o INSS. Isso é uma informação muito importante, porque muitas pessoas nunca contribuíram para o INSS e quando se vê diante dessa situação, não sabe que ela tem direito a requerer esse benefício da prestação continuada, que é um salário mínimo. Não é muito, mas quando você está nessa situação, né, muito sofrida, é muito importante receber esse salário. Outro direito que essas pessoas possuem é a isenção do IPVA e do ICMS. Quando o câncer ela comete as funções da pessoa, que elas ficam muito debilitadas e tem alguma lesão grave, elas conseguem adquirir esses direitos. Outra questão muito importante também é o saque do FGTS, do PIS e do PASEP. Esse ponto aqui é muito importante porque quase ninguém sabe disso. Quando o trabalhador ele é acometido com câncer, ele pode sacar o FGTS total. E se um familiar que for dependente seu, também ele tem direito de sacar o FGTS. Por exemplo, se um pai, ele trabalha, tem o seu FGTS, e um filho ou uma esposa, ele é acometido com câncer, ele possui o direito de sacar o seu FGTS para ajudar no tratamento do seu ente. Muitos casos, né? Olha que importante, tá vendo? E se o pai dela, no caso, se ela declarar o imposto de renda e colocasse ele como dependente dela, ela poderia sacar o FGTS para ajudar o tratamento do pai. Ai, que beleza. Outra questão também muito importante que muitas pessoas não sabem é o transporte sanitário. Ou seja, quem é acometido com a doença, às vezes tem que se locomover, né? Para ir até o hospital, e muitas vezes moram longe, em bairros afastados, ou tem alguma questão dessa, igual ela relatou, que quebrou um fêmur, que não tem condição de se locomover, eles têm direito ao transporte sanitário. Ou seja, eles são obrigados, a prefeitura é obrigada a custear o transporte via ambulância, via carro, a maneira que ela puder, né, ser transportado. Olha que absurdo. Tá vendo? Sempre tem um caso perto da gente, né? Isso que é interessante. E na maioria das vezes as pessoas não sabem que tem esses direitos. Não sabem, não é mesmo? Outra questão também é a quitação do financiamento, que também muitas pessoas não sabem. Se você tiver um imóvel financiado, e tem que analisar o caso concreto, é lógico, mas muitas vezes as pessoas têm direito de ter essa quitação do financiamento. E também não sabem, né? Se você tiver só um imóvel e esse imóvel estiver financiado, a gente consegue a quitação dele, a isenção do financiamento.
e os remédios gratuitos também, que são usados no tratamento do câncer, que são caríssimos, né? O custo é caríssimo. O SUS é obrigado a custear também esses remédios. Gente, nós tivemos passar muito rapidinho direito, a gente queria explicar mais, mas por causa do tempo, o Paul já falou comigo, Carla, acelera aí. E aí, só para a gente finalizar, a gente vai ter oportunidade depois de explorar todos, vocês tirar todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a esses direitos dos pacientes oncológicos, a gente tem como orientar todos, tá? Mas esse em específico que eu queria falar para vocês, que é um projeto muito importante, é um projeto de lei que está em vigor, está em tramitação, que é para a isenção do IPTU dos pacientes oncológicos aqui em Juiz de Fora. Aqui não há espaço para campanha política, e eu quero deixar bem claro que isso não é uma campanha política, mas quando a gente tem um representante da sociedade na qualidade de vereador, que apresenta algo decente, representando a sociedade, eu acho que é nosso dever, enquanto cidadão, falar. E aí eu peço licença nesse momento para falar sobre esse projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Dr. João Wagner, né, nosso querido amigo aqui do Projeto Sol, que ele propôs para que esses pacientes que estão em tratamento oncológico e que merecem respeito, sobretudo, possam ser isentos do pagamento do IPTU, conforme já acontece em vários municípios do Brasil. Então, esse é um projeto de lei que ainda está tramitando, vai ser aprovado. Pode passar aí, por favor, João, que é o finalzinho. E o João Wagner, que é o idealizador, junto conosco, desse projeto social que se chama PROAMOL, que é o Projeto Amparo Oncológico Legal. Temos o arroba aí, para quem tiver Instagram e quiser mandar as dúvidas jurídicas de tudo, é totalmente gratuito, tá, gente? A orientação é totalmente gratuita para saber quais são os direitos dos pacientes, tá? Tem o telefone para atendimento de WhatsApp também. E hoje o nosso papo com vocês era nesse sentido de trazer essa informação, um lampejo sobre os direitos desses pacientes. Mas só para finalizar, gente, então isso é a nossa apresentação sobre o PROAMOL. Eu quero deixar registrado aqui mais uma vez os nossos agradecimentos ao Paul, doutora Ana Carolina, doutora Jéssica, doutora Isabela, que está aqui conosco também, prestando todo o apoio para isso. Dizer que o PROAMOL é nosso, está de portas abertas, é um projeto realmente de cidadania para levar a informação, porque a informação é uma maneira de você poder ajudar. Sempre tem alguém que a gente ama, que a gente conhece, algum familiar que precisa de ter orientação sobre esses direitos. É nossa parte também ajudarmos nessa corrente do bem para que a gente possa fazer com que essas pessoas transponham o câncer com mais dignidade. Ter essa informação é uma arma nas mãos, mas uma arma não contra a doença. É uma arma para que você possa levantar a sua cabeça e falar: eu vou sair dessa, porque quem está em câncer não está sozinho, gente. Temos todos nós para que a gente possa levar essa informação adiante. Então, eu quero agradecer e desejar uma boa noite a todos. Né? Obrigada mais uma vez. Alegria de viver. Tá bom? Anderson, a casa é sua, meu irmão. Uma noite boa a todas e todos. Nosso abraço carinhoso. E sejam todas e todos envolvidos, como sempre estão, por esse ambiente caloroso. Posso dizer aí que o meu amigo e irmão, que é o Paul, a gente se conhece desde que a gente tinha uns 14 anos de idade. Não sei se eu sou mais velho que ele ou se ele é mais velho que eu. A gente regula mais ou menos a mesma coisa, porque no mesmo ano a gente faz a mesma idade. Então, nisso aí a gente já se conforta, vamos dizer assim. E o que é muito grato ao coração. E aproveitando o gancho dentro do tema que nós pretendemos aqui conversar, que é uma reflexão, é verdade, né, pessoal? Porque todos nós aqui já temos alguns janeiros de experiência, de vivência, de leitura de mundo, de leitura do modo de ser das pessoas, da maneira com que nós percebemos as pessoas no ambiente, nos lugares. Que é um lugar melhor para identificar o perfil das pessoas do que a fila do supermercado, por exemplo? Olha, tem pessoas que são absolutamente amáveis, gentis, cede a vez, já tem outra que passa atropelando a gente. Tem um caixa ou uma caixa, perdão se eu estiver cometendo algum erro aqui de desinência, fazendo algum neologismo dentro das expressões, me perdoe. Mas às vezes tem um profissional lá que está operando o caixa do supermercado, são pessoas amáveis, envolventes,
a gente sente que tem uma aura, beleza, dá até para ficar mais um bocadinho para conversar. Dá até vontade de errar a senha do cartão, ou agora com aproximação não dá para errar a senha, mas espere. Ou então só para ficar mais um bocadinho. Tem outros que a gente nem queria ter entrado naquele sorteio daquele cachorro, não é verdade? Isso acontecia também quando tinha trocador nos ônibus. A gente fazia amizade, conhecia o time de futebol, sabia se era avô, avó, se estava casando de novo, a gente sabia tudo. Era toda amizade, contava causa. Hoje isso já está menos. Então nós temos uma habilidade dentro da nossa convivência interpessoal de construir perfis das pessoas. Não precisa ser um perfil acadêmico, que mostra todos aqueles detalhes em que se analisa traços específicos da personalidade. Não, isso é para os profissionais. Quem precisa de estudar isso quando tem que fazer algumas avaliações que exigem uma condição mais específica. Agora, no dia a dia, é o nosso ambiente da convivência. E por que não conhecemos isso? Claro que nós conhecemos. Eu não posso esquecer da hora, senão meu amigo me mata, e vocês também. Então vamos lá, a alegria de viver. Eu não sei se vocês já brincaram na vida com mangueira quando era criança, brincaram. Não. Lembra? Olhar assim, tomar banho, dia quente. Esses dias pai e mãe não reclamavam não, né? A avó não tinha nem nada, a gente aproveitava a morninha do verão, dia quente, que beleza, né? Aquele momento a gente não está pensando em nada. E como criança também não tem muita conta para pagar, não tem boleto, não tem vencimento, não tem muitos problemas, então é feliz ali. Imagine que aquele momento, ou outro semelhante que cada um queira, né? Ou tenha, né? Isso se reproduz ao longo da vida por muitos anos ou muitas vezes. Claro que todo dia a gente também pode experimentar isso, mas não será sempre em todos os dias. E mesmo em um período de 24 horas, ele pode ser pequeno. Isso é que a chave para nós experimentarmos a vida de uma outra maneira. E o que nos define enquanto criaturas dentro do nosso processo de vida é o nosso pensamento. Ele é a fonte da qual a criação nossa, nos impulsiona, transforma. Qualquer mudança que a gente pensa em fazer na vida, ela começa no pensamento. Depois, ela vai para as ações. E minha amiga? Bom? Vai para as ações. E por final, muda o sentimento. Isso é o mais difícil. Por isso que mágoa, rancor, é demorado. Mas quem tem que trabalhar para mudar. Há alguma pessoa nesse mundo que vive sem aflições? Alguém aqui isento de aflição? Gente, tem um amigo que me conta assim aqui, comprei um sapato muito apertado. Mas eu falei, gente, para que você quer esse negócio? Quando eu chegar em casa, tirar o sapato e sentir que alguma coisa aliviou na minha vida. Mas eu falo para ele, essa piada é velha. Ele falou, mas mesmo assim eu comprei o sapato apertado. Eu falei, você está brincando? Não, eu faço isso todo dia. É um ritual para eu sentir que sempre ao final do dia as coisas podem ficar melhor. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Ficar com o pé doendo o dia inteiro? Não, aí não. Precisa de torturar para saber que a coisa melhor é uma coisa melhor. A gente aprende a sorrir das dificuldades e das lutas. A gente aprende, eu me lembro de uma senhora amiga minha, eu era garoto nessa época, a casa que eu ia, eles vendiam marmita. Ela era boa na cozinha, vendia muita marmita. E de vez em quando ela tinha uns pega com o marido dela. E quando eles queriam brigar, não tinha esse negócio não. Quem estava perto, quem não estava, eles começavam a brigar, falar para lá, para cá. Em geral é um padrão, a mulher fala muito, o homem fica em silêncio, porque mulher resolve conflito falando, e homem resolve conflito em silêncio, por isso que não fala nada. Aí ela falando, e ele resmungava, aí ela tinha uma ideia excepcional. Alguns de vocês vão rir, outros vão lembrar. Ela colocava um LP da Cláudia Barroso. E as letras das músicas eram discussão de casal. Igual tem hoje o sertanejo, né? Mais ou menos assim. E quando ele falava alguma coisa que ela não gostava, ela começava a cantar Cláudia Barroso para ele, com as letras respondendo o que ele estava falando. Nossa, que maravilha.
E isso vai resolver uma aflição. Não sei depois como é que ficava na hora de dormir, mas às vezes ele ficava no sofá, roncando, atrapalhando todo mundo da casa. Em geral, o homem, quando começa a roncar, ninguém mais na casa dorme, mas quando a barriga está muito grande. Então, quando acontece isso, você tem que saber resolver. O que mais que pode interferir na alegria de viver? Ser precipitado e impaciente. Eu me lembro de uma coisa antiga. Eu falo antiga porque eu faço essa expressão, né? Não sei se veio da minha bisavó. Minha avó contava tanta história para mim e para o meu irmão quando a gente era pequeno. Tinha algo mais ou menos assim. Se eu estiver falhando na trovinha, vocês me perdoem, né? Era mais ou menos assim que minha avó falava. A depressão é o passado que não foi embora. E a ansiedade é o futuro que chegou antes da hora. Mais ou menos essa ideia. Eu acho interessante isso que ela falava. Porque a gente às vezes está louco para chegar em 2026. Mas nem chegou na metade de 2025. Vamos viver agora. Qual que é o momento agora? Não é estar aqui no Projeto Sol. Não é estar atento. Mesmo que não concorde, que discorde, não tem problema. Estar atento a isso é que é interessante. Dá elementos de reflexão que podem ser favoráveis ou que podem ser do contraditório. Por que a vida não pode ter contraditório? Deve. O contraditório é excelente para a gente não entrar por caminhos da psicose, por exemplo. Quando se tem uma crença em que se vive numa realidade que é fora da realidade, porque não tem contraditório. Não tem ninguém para dizer que não é assim, que não pode ser assim, que não deve ser assim. O limite, isso tem que ser vivido por todo mundo. É que o limite, algumas vezes, através do não, a gente não gosta. Não gosta de falar comigo desse jeito e tal, mas o outro fala. Outro dia, minha esposa falou: por que você está passando sua blusa aí? Deixa que eu passo para você. Eu lembrei dos meus tempos que eu era lobinho, porque lá no lobinho, na época, lá no Caiuás, a gente não tinha esse negócio não. Tinha que passar. Tinha que fazer tudo. Eu lembro que eu fui passar um uniforme meu, botei um ferro elétrico tão quente, mas tão quente que o botão da calça assim, saiu tudo derretendo na hora que eu passei o ferro elétrico. Assim. Eu falei: mãe, o que está acontecendo aqui? Meu filho, diminui esse ferro elétrico aí, senão vai queimar sua roupa. E eu tive que ir. Ela conseguiu consertar alguns botões, mas não era o botão original. Depois ela teve que trocar. E ela virou para mim: para que você está passando essa roupa aí? Eu passo para você. Mas ela falou amorosamente, né? Carinhosamente. E o Jäger aqui virou para ela e falou assim: não, eu gosto de passar roupa. Está aqui, né? Está aqui. Podia falar: ô meu bem, muito obrigado pelo carinho, mas hoje eu estou aqui. Estou mais pensativo, estou aproveitando aqui o ferro passando aqui na manga, então aqui com meus botões, é só isso, meu amor. Podia ser assim, não podia? Mas a gente sai nos arrancos de vez em quando. É a precipitação do pensamento. Mas te deu a trouxa de roupa para você passar dela também? Eu pedi, mas ela não deixa. Uma vez ela estava juntando sempre a junta para ela botar lá na máquina de lavar. Eu falei assim: meu amor, que os filhos, você sabe como é que é, né? Eu tenho 3. Eles fazem alguma coisa, mas não era na minha época, gente. Eu sou psicólogo, mas na minha época tinha uns psicólogos atrás da porta, debaixo da cama, sabe? Vinha lá de Cabo Frio, alguns deles pediam um artesanato lá. Hoje nem existe mais as casas coloniais que tinha lá na Rua do Canal, porque eu ia lá em Cabo Frio quando lá era roça. Não tinha calçamento, as vacas andavam na rua. Era tudo de chão, não tinha. Só tinha o Mantiqueira, que era onde o pessoal tinha uma cota para poder ir lá, um outro Princesa de Minas do lado e o Malibu, mais nada. Só lá na frente que tinha o bombeiro, e depois lá no centro da cidade, alguma coisa de paralelepípedo e tal, e o resto não tinha calçamento em nada. Ali na avenida onde está cheio de prédio, gente circulando, aquilo era pintar, era cheio de pitanga, mato seco, aquela coisa toda. A gente brincava, eu ficava com medo das vacas, porque eram muitas por ali. Então,
Naquela época, na Rua do Canal, que tinha aquelas casas antigas coloniais da época do Império, que foram todas demolidas, tinha um artesanato de couro, mas era um couro bruto. Meu pai passava lá e comprava os chinelos. Davam para ele e para minha mãe. Meu irmão ganhava um pequenininho também, mas aqui não fazia muita diferença não. Mas tinha um cinto. Mas quando minha mãe pegava e meu irmão fazendo alguma coisa que não era muito própria, o manacá que sofria. Mas ele quase que entrou em extinção do que a gente. Mas era um tempo em que se tinha uma filosofia da educação, menos o fato de bater na criança, que isso realmente não mostra tanta eficácia assim. Teve resultado em muitas pessoas, não teve em todas. Hoje a visão é completamente diferente, porque a agressão ao corpo da criança é muito grave, e também a agressão moral, pela maneira de tratar. E só que a gente pode falar com assertividade para a criança aprender. É só ter paciência. Os pais ficam pacientes, apela para a violência. Mais ou menos era assim. Mas tinha um outro ambiente, do respeito. Chegava na casa da minha avó, se a gente ia mexer com alguma coisa, E na bisavó? Minha bisavó só olhava para mim assim, eu ficava quietinho, a gente nem fazia nada. Ela nunca me bateu. Uma vez eu estava lá na casa dela, em outra cidade, aí a gente tinha que ir para uma casa de uma amiga da minha mãe, onde a gente estava hospedado, e eu queria ir para lá porque ela tinha um galinheiro. Então a gente adorava ficar brincando, correndo atrás das galinhas, coisa de criança, né? Minha bisavó virou para mim e falou assim: eu estou vendo que você não está gostando de ficar aqui. Você está pensando em ir embora? Para onde? Eu estou pensando em você dormir aqui com a sua mãe. E dormimos, viu? Porque a vontade dela era a vontade dela. Não tinha nada de errado. Então esse ambiente, ele mudou. Ele mudou. Não vou aqui ser taxativo no sentido de que foi para melhor ou pior, porque isso é a experiência da humanidade que está em trânsito. Isso é uma mudança de uma geração a outra, de crenças e paradigmas, então valores novos entram e vai mudando toda a cultura. Então nós estamos exatamente dentro de um processo. Qual será o resultado disso? Vamos aguardar. Mas nunca haverá perda, nunca haverá prejuízo dentro desses processos, se se observar com absoluta segurança os valores morais mais altos alcançados pela humanidade, que estão aí em vários dos códigos de excelência do nosso país e do mundo, que favorecem sempre a vida e o respeito à vida, na família, na sociedade, no trabalho, entre países, entre pessoas. Caminhando nesse sentido, a nossa chance de errar torna-se bem menor. E sobre paciência, eu acho que tem um grupo na sociedade que é um exemplo maravilhoso de paciência: motoboy. Eles dão uma aula de paciência pra gente, né? Pra gente, né? Porque eles acham um caminho, não é uma coisa toda assim, que é impressionante. Vejamos uma coisa que é importante para nós também, dentro da alegria de viver, que é cuidar do corpo. As nossas amigas trouxeram aqui um tema importantíssimo, que está mais presente em nós e na sociedade do que a gente não imagina. Em cada história, uma história. Temos N casos, com N pessoas, com N desafios. Vejo que nas pessoas que eu posso acompanhar, aquelas que são mais alegres, determinadas, que não se entregam na tristeza, na revolta, na apatia, essas têm uma qualidade de vida maior, não obstante fazer o mesmo tratamento daquela pessoa que é desanimada, triste, que está ali com aquela dinamia, com aquela coisa toda. Eu digo do humor, não da medicação. Isso aí é uma outra coisa. A pessoa pode impor vontade para vencer isso? Pode, com certeza. Eu me lembro de uma senhora amiga de outra cidade aqui, em Perdões. Ela ajudava muitas pessoas. E nesse trabalho de ajuda, as pessoas ficavam intrigadas porque ela tinha tanta cicatriz no corpo, muito visível. Ela era uma benfeitora naquela cidade, mas porque o marido a violentava e muitas vezes usava da ponta de cigarro para queimá-la. E ela nunca abandonou o trabalho dela de acolher a humanidade naquela região e orientar. Ela estava sempre otimista.
E as pessoas falaram, porque muita gente da sociedade na casa dela falava, vamos tomar uma medida, vamos tomar uma. Ela falou, não, esse aqui é comigo, mas isso é dela, era dela. Um dia, atendendo as pessoas, ela percebeu que estava tendo um AVC. Continuou atendendo, começou a mexer com a boca, mexer com o braço, quando estava sentindo, até poder acabar de atender, para poder então buscar a medicação. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque qualquer um de nós podemos fazer um pouco mais. Qualquer um de nós podemos ousar fazer a mais o bem que a gente pode, com sacrifício, com determinação. Volto a dizer, cada um no seu âmbito de compreensão. Às vezes o que para mim é leve, para você é um fardo. E às vezes o que para você é leve, para mim é um fardo. Depende da experiência que cada um teve ao longo da própria vida. Então a medida não é a minha dor é maior que a sua. Não existe isso. Dor é dor. Agora, como cada um interpreta a própria dor, é que vai depender de cada um. Dor renal é diferente de um para outro? Não é. Dor de dente é diferente? Não é. Um vai buscar o tratamento, vai resolver. Conheço pessoas que têm dor renal. Ah, não, peraí, eu vou sair mesmo com a dor, que eu tenho que ir dirigindo, tenho que buscar ajuda, tenho que fazer, tenho que levar, e vai com a dor, vai tratando, vai embora. Tem outros que não saem do lugar. Isso é de cada um. Todos merecem acolhimento, respeito, carinho, até onde cada um tem esse limite. Mas a despeito de todas as dificuldades que possamos ter, a melhor coisa é sempre quando encontramos dificuldade com o corpo, é de sermos gentis com quem está ao lado. Não devemos ser um fardo para quem nos ajuda. Porque ser cuidador, às vezes, leva a pessoa a adoecer mais do que o doente. Me lembro de um curso que fizemos em São Paulo, a esse respeito, que é o cuidar do cuidador. Parece que não. O cuidador está íntegro, mas ele vai embora antes do doente, devido ao desgaste, ao esforço. E se eu que sou doente, ficar, meu pé está ali, então a pontinha do dedo está fora do lençol, já estou gritando, não está lá, vem cá, bota o lençol aqui. Às vezes eu mesmo podia colocar, ou balançar o pé. Ou seja, é um imposto, é uma taxa de sombra que se coloca sobre a própria dificuldade, quando você fica reclamando. Tem pessoas que já acordam reclamando. Reclama do dia, reclama do parente, reclama do cachorro, reclama não sei o quê. Às vezes fica observando, chega no trabalho, está tudo reclamando. Eu falo, mas poxa, igual hoje. Vânia, sofri está chegando, né? Ah, mas está esperando o quê? Todo ano tem. Foi o que eu falei. Não falei outra coisa, não. Eu falei para ele, mas está na época. Vai acabar o outono em junho, vem o inverno, que é para ter frio. Ou seja, nós é que temos que ajustar nossa mente a essa realidade. Agora, se a gente cuida do corpo, tem que cuidar da alma também, né? Bons pensamentos para gerar bons sentimentos, não antecipar julgamento com nenhuma situação. Se alguém chega perto, vê primeiro quem é, o que deseja, o que se passa. Porque a gente está acostumado com um certo padrão na sociedade. Hoje uma senhora nos procurou, a gente estava numa galeria ali. Aí ela começou a falar assim, ô moço. Essa vozinha já é conhecida, né? Já é conhecida. Aí eu falei, poxa, vamos ver o que é. Não é aqui que tem um plano funerário? Eu não sei, senhora. Não. É por aqui sim. Não, eu sei que tem um restaurante ali. Deve ser antes do plano funerário, né? Que você come no restaurante, não der certo, está na porta seguinte. Mas eu não falei isso para ela, né? Mas ela, acho que pegou a galeria errada. Então, eu achando que ela queria ir no restaurante, mas não, ela queria ir no plano funerário. Está dentro de uma livraria. Falar para ela, não vai entrar aqui, não, mas ela quis mesmo, era o plano funerário. Então, paciência. E ela não queria exatamente uma funerária, né? Como aquelas que ficam disputando a tapa, aqueles que vão buscar um caixão ali vão ser carnes, né? Setor das funerárias. Então, a alma, ela precisa ser tratada através da fé. Temos que, fé não cai do céu, não. Nem nasce no chão como planta.
tem que desenvolver em nós. Se o indivíduo, como o Carnegie, que era no início do século XX, um dos grandes responsáveis pelo aço nos Estados Unidos, ele virou e falou assim: nós temos que acabar o canal do Panamá. Alguns outros tinham tentado. Ele falou: nós vamos lá, vamos trabalhar, vamos conseguir. E conseguiu. Está lá construído. Alguém vai dizer assim: mas e no passado? No passado, na Península do Peloponeso, os romanos, é que deve cair a câmera, não tem problema não. Os romanos entendiam que tinham que fazer um canal no Estreito de Corinto. Olha, era cortar pedra na picareta, outra ferramenta da época. Está lá. Mas o canal de Suez, que era um desejo grande, levou mais tempo para acontecer. E assim sucessivamente. Mas se a gente encontra essas pessoas que são capazes de elevar a fé humana às realizações mais espetaculares, como o espaço, a profundeza dos oceanos, as vacinas e tudo aí, mas existe também a fé divina, que é um indivíduo que eu conheci na nossa casa, que ele falou assim: o câncer não me leva não, vai até a hora que eu e ele, a gente vai ter que entrar num acordo, mas eu não vou não. Ele levou 27 anos tratando o câncer dele. Foi um câncer de estômago, aí ligou o esôfago no intestino, aí começa toda aquela maratona de tratamento. Nesse meio tempo em que ele tinha sessões de fisioterapia, medicação, essa história que hoje está em comum na sociedade. Ele recebia lá no sítio dele, na cidade dele, várias pessoas para encontros de movimentos sociais, para ajudar isso, ajudar aquilo, a vida inteira ajudando. Então ele não se concentrou na doença, porque ele não era doente. Ele tinha o câncer, mas ele, com licença da expressão, que no português tem uma prosódia, não uma pronúncia feia, que não era canceroso. Ele não viveu a doença enquanto o indivíduo se sentia doente. Ele percebeu que ele tinha doença, tratava da doença, mas ele não era aquilo, não se identificou com aquilo. Isso é uma mudança para qualquer coisa. Eu sou muito alérgico, quando o tempo muda, começa rinite, faringite, sinusite. Porque eu digo que eu sou alérgico. Em psicologia a gente brinca assim: você está alérgico a quem? Ao quê, né? Porque de repente nas horas mais incríveis essa alergia aparece, né? É incrível, né? Mas é a gente que comanda tudo isso. Então nós temos que estar ligados na fé que é Deus. Cada um tem uma concepção pessoal de Deus também. Mas a ideia de uma força maior que organiza o cosmo, a vida, ela é fundamental. Fundamental. Aliás, em todos os estudos ligados, seja ao câncer, seja à dependência química ou outras questões difíceis, isso é essencial. E cada um deve de construir igualmente isso. Também na vida, nós aqui atravessamos os momentos inesperados. A gente vai vivendo, não lembra de nada. Um dia você vai subir a escada, aparece um estalo que não estava programado. Algo mudou. Perfeito, vamos viver com essa mudança amorosamente. Sim, tem a vaidade também. Não dá, eu vou olhar no espelho, está diferente. Olha a foto, olha que carinha bonitinha, 40 anos atrás, mas agora mudou. Mas qual o problema de mudar? Existe um fenômeno interessante. Todos nós que avançamos em direção à terceira idade, hoje eu tenho 63 anos, a gente percebe que o nosso íntimo, em termos de sentimento, raciocínio, compreensão da vida, não mudou. A gente está vivendo isso normalmente, de uma forma integrada. O corpo é que mudou. As respostas são mais lentas, às vezes até a maneira de pensar flui de um modo diferente. Mas vem essas limitações, que tem uma razão de ser. Isso tem um sentido do existir, lembrando aí de Viktor Frankl, tem uma razão de ser para isso. O quanto a gente pode se tornar melhor. Por falar nele,
Eu me lembro, numa da sua narrativa, em que quando ele atravessou todo o período dentro do campo de concentração, acabou não sendo morto, nem colega dele, e eles foram libertados pela chegada dos russos. Não, pode ir embora. Ah, pode ir embora? Então tá, pode ir embora. Anos ali. E ele foi pelo caminho, normalmente, a estrada. O amigo dele se afastou dele, pegou um caminho e entrou numa propriedade e pisou na horta dessa propriedade, o dono lá amassando, estragando os repolhos, a couve. Eu virei para ele e disse assim: mas o que é isso que você está fazendo? Esse povo merece. Destruindo repolho, couve. Ele voltou, falei: agora? Ah, vamos embora. E ele completa: esse meu amigo ficou anos, 4 anos em campo de concentração e não aprendeu nada. É profundo isso. É muito profundo isso. Então, os movimentos inesperados que surgem em nós e a gente não programa, vamos cuidar deles para facilitar a nossa vida. Tem que andar de muleta? Anda. Tem que andar de cadeira de rodas? Anda. Não tem que andar com nada disso. É com colete. Colete. Não, tem que tomar remédio porque já está pré-diabetes, já está com diabetes, com hipertensão. Toma remédio. Eu queria falar um negócio aqui, mas acho que o povo vai me chamar de novo se eu falar aqui. Mas vocês não contam para ele que eu falei com vocês, não. Mas tem gente que não gosta de tomar banho. E a falta de higiene corporal é uma das grandes fontes de adoecimento. Traz doença até não poder mais. Ué, gente, é simples. Você tem um suor sobre a pele. Não lavou, as bactérias ou os outros micro-organismos que estão ali entram em processo de... O suor começa a decompor. Vai atrair doença. Mas os moradores de rua, nem tomar banho nem doença. Você vê, o corpo humano é impressionante, né? Mas nem por isso a gente vai imitá-los, né? Agora, eu digo uma coisa. 5 minutos. Eu digo uma coisa para vocês. O pessoal que mora na rua é uma turma interessante. Eu conversei com muitos deles e eu observo... Não, vocês pegaram. Acho coisa interessante. Você olha ali, está com aquela condição corporal toda sem banho, cabelo desgrenhado, a roupa está suja, domina ali no chão aquele papelão ou outra coisa, e abraçadinho. Ó. Sabe por quê? O ser humano quer o amor mais do que qualquer outra coisa. Suplanta todas as adversidades. Inclusive ali aquela condição que para nós seria repugnante, para eles entra numa condição, vamos dizer assim, eles assimilam aquilo, levam a vida e continuam juntos. E o amor é tão real que os cachorros em volta dão testemunho disso. Andam juntos, andam grudados. Tinha uma turma deles que entrava lá no prédio da Cesão para ver alguma coisa na prefeitura, e tinha 3 cachorros que ficavam paradinhos na entrada lá do prédio. Quando eles saíam, eles iam tudo embora. E às vezes ficava latindo para eles, para chamá-los, não vou dizer donos, né, mas os humanos amigos dele. Isso é nós observando os outros viverem de uma outra forma, que tem seu valor profundo. Então nós precisamos agregar em nossa vida a meditação, que quando a coisa está pegando muito, para num canto, esvazia a mente, faz uma prece, ou fala palavras boas, esvazia o pensamento, para poder então seguir adiante, vivendo o agora. Olha a criança. A criança, ela vive o agora. Quando está montando um quebra-cabeça. Quando está também tomando uma ducha na mangueira fria, que é uma coisa tão gostosa. Não vou dizer para vocês tomarem uma ducha fria, um banho de água fria na mangueira. Até vai, se o dia estiver bem quente, até que vai e tal. Aquela coisa boa. Mas uma ducha de pensamentos, uma mangueira com uma água fresca, de otimismo, de boa vontade, de sorriso, em meio a todas as dificuldades. Eu me lembro uma vez na casa do povo, estava com a mãe dele e entrou um rapaz lá. Ele estava nervoso. Que jeito, né?
Eu, assim, vai ser pensando, era mais jovem, pensando em ser acolhedor com ele, eu botei um sorriso no rosto. Sorriso ilumina o rosto, né, gente? Ninguém fica feio com um sorriso. Pode estar banguela, não importa, fica lindo. Lindo também. Aí eu sorri. Ele olhou para mim, enfurecido, e falou assim: você está rindo de mim por quê? Não está mais aqui quem riu, gente. Mas eu vou deixar de rir, ou de sorrir. Não, sorrir da próxima vez? É claro que não. Um grande abraço a todas e todos. Obrigado pelo carinho. E se Deus permitir, estamos aqui novamente. Obrigado.